Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando essa gentinha asquerosa, medíocre, patética, cometendo crime aqui, covarde, cometendo crime contra mim todo dia, vomitando lixo, o ódiozinho que eles têm da vida lá e inclusive me impedindo de ver as pessoas aqui, me impedindo de ter um advogado, assim, uma quadrilha de criminosos. Eu estou aturando esses animais já tem anos aqui, ó, enfim, vomitando o ódio que eles têm da vida aqui, enchendo meu saco e atrapalhando a minha vida. O que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, eu vou fazendo e tentando consertar aí as bostas que esses vermes têm feito nos últimos anos, que é um bando de retardado, e além de serem covardes, que não fazem isso na frente, ficam, enfim, né, escondidinhos, fazendo cagada com a vida dos outros, tá? No vídeo de hoje a gente vai comentar a live do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ficou um tempão ali sem fazer live e tal, lá falando besteira em outras esferas, e aí decidiu fazer uma live para falar várias besteiras juntas, né? Porque é só isso que esse sujeito sabe fazer. Então vamos comentar a live dele para, inclusive, manter essa reflexão aí, né? Como que a gente foi governado por um sujeito desse, né? Por uma gente dessa, né? É uma pergunta que a gente tem que ir fazendo aí no Brasil nos próximos anos para poder que isso nunca mais se repita, né? Ou que pelo menos a gente transforme essas pessoas aí, esse tipo de posicionamento político em algo secundário, né, para a gente poder efetivamente caminhar como país aí, tá? Antes eu deixo com vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, que também, repito, não consegui vender nenhum ainda por culpa desses bandidos asquerosos, e segue aqui a dica, tá? E o zap está na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato aí, a gente tenta conversar a respeito, apesar desses criminosos, essa gente medíocre aqui que segue vomitando lixo na minha vida todo dia, tá? Então, pessoal, vamos lá. Falar rapidamente de alguns temas que o Bolsonaro comentou na live dele e que demonstram ali não só o despreparo dele, beira o infantilismo. É uma coisa assim, ele tá ali como se ele tivesse, sabe, num churrasquinho e falando bobagem, né? Um cara que já foi presidente da República e que pretende continuar aí meio que protagonizando uma alternativa, né, ao Lula, à esquerda e tal. Quer dizer, um negócio assim inacreditável, tá? E para além do fato de que tudo isso que ele disse aí na live demonstra também a ausência completa de projeto, não só dele, mas da direita de maneira geral, né? Então vamos lá, ele começa falando sobre, quer dizer, né, eu vou citar aqui alguns trechos esparsos da fala dele, não tem uma sequência assim exata, mas são coisas que eu acho importantes ali para desenhar essas diferenças aqui, tá? Então ele fala, num determinado momento ele fala sobre o combate às drogas e exercita aquele moralismozinho tosco de quinta categoria da direita brasileira, dizendo que o combate às drogas e tal, e já tem provocação de baixo nível aqui dessa gentinha nojenta aqui também. Então assim, ele fala do combate às drogas e diz que os países que liberaram as drogas querem destruir a família, né? Aquela conversa fiada de um certo conservadorismo tosco, ali, muito tosco, que está na cabeça do Bolsonaro e de grande parte da direita brasileira. O fato concreto é que quando você atinge uma perspectiva liberal e efetivamente inteligente da coisa, você não se mete na vida dos outros para encher o saco, como é o caso desses animaizinhos aqui que seguem fazendo bosta com a minha vida aqui, e ao mesmo tempo você reflete isso quando você vai para o Estado, quando você vai ali disputar o projeto político, você começa a fazer uma reflexão, um estudo comparado de outras experiências. E aí você percebe que, enfim, né, muita coisa mudou para melhor. Portugal, por exemplo, tem feito uma experiência nesse sentido, e isso está no documentário do Michael Moore, chamado O Invasor Americano, tá? Quem quiser, eu posso deixar o link para vocês aqui. E o Michael Moore entrevista lá o secretário de combate às drogas, né, do governo de Portugal, e ele descreve lá uma série de medidas que eles têm feito, dentre elas começar a se livrar desse moralismozinho idiota de dizer que a família é destruída por não sei o que lá. Então assim, é uma coisa... E aí essas provocaçõezinhas de baixo nível que esses animais seguem fazendo aqui, é isso, eles atrapalham o vídeo, eles tiram a tua concentração, a tua sequência mental aqui. Por quê? Porque essa gente nasceu para criar problema na vida dos outros, nasceu para cometer crime, nasceu para vomitar ódio.
Então, enfim, é isso que essa gente nojenta é. Por isso que eu estou tentando me livrar desses animais há muitos anos. Já não consigo, estou aqui, ó, tudo parado na minha vida por culpa desses vermes, essa gente patética de baixo nível que eu ainda não consegui me livrar. Mas vou continuar tentando, civilizadamente, porque eu sou diferente desses bostas. E isso incomoda muito eles, entendeu? Mas enfim, voltando então, quando você chega nessa perspectiva liberal, você começa a entender essas diferenças, né? E outra, existe um outro detalhezinho aqui fundamental, muito importante, que a gente tem que refletir, que é justamente a maneira como isso se configura no Brasil. Quer dizer, o Brasil não resolveu o problema da violência, o problema do encarceramento em massa de pessoas que estão ali, por quê? Por droga, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, o sujeito entra ali e ele sai pior, porque ao mesmo tempo o sistema penitenciário no Brasil é formado por um monte de bolsonaros, né, no sentido ali de quem está gerindo a coisa, salvo exceções, e por um monte de gente, tipo essa gentinha nojenta que está aqui vomitando ódio na minha vida. É gente que não gosta de pobre, não gosta de preto, não gosta de, sabe, de favelado, e tem uma visão moralista idiota em relação às drogas, que na verdade se reflete na maneira como os presos entram ali e depois saem piores do que entraram. Por quê? Porque estão sendo... a coisa toda está sendo gerida por gentinha desse nível aí. Entendeu? Gente que vomita ódio, que é uma gente... A direita brasileira, especialmente a direita rica, né, não gosta do Brasil, não gosta de pobre, não gosta não tem projeto para o país. Então, isso se reflete de maneira muito evidente na questão das drogas, porque o projeto que eles têm para o país é uma coisa imediatista, que acaba avolumando o cenário da violência. Por quê? Porque coloca eu estou aturando essa gente vomitando ódio na minha vida todo dia aqui. Eu era um cara da paz e hoje em dia eu não consigo ficar bem. Por quê? Porque eu estou aturando o lixo que essa gente, sabe, expira por tudo que eles fazem, né? E aí isso evidentemente acontece também nos presídios, acontece também aí, né, com a polícia na rua, salvo exceções, mas acontece todo dia. E acontece também nesses programecos da tarde da televisão aí que ficam comemorando morte de traficante, quando no dia seguinte tem outro no lugar. Quer dizer, uma coisa idiota, estúpida, e não resolve o problema de fato, que é minimizar não só o encarceramento em massa, minimizar, né, enfim, e também diminuir a visão idiota e moralista sobre as drogas, que é uma coisa que não resolve. É óbvio que isso sozinho não adianta, você tem que... Né, porque o Brasil é um país dificílimo, né, porque a direita, por exemplo, está aqui governando o Rio de Janeiro há anos e as milícias vão aumentando e não tem nada que resolva isso de forma ampla. Por quê? A única coisa que resolveria isso é um projeto de educação mais amplo, né, é uma guinada à esquerda, simples assim, né? Porque a direita tem essa visão imediatista, o importante é trabalhar, o importante é isso, o importante é aquilo, tá, ó, se vira. E aí nesse se vira, né, a acumulação de riqueza vai aumentando na mão de quem já tem, que é mais fácil, e quem não tem vai ficando ali, ó, alijado, e aí a alternativa qual é? As drogas, né? Quando não são crimes mais pesados, enfim, quando não são crimes, na verdade, porque a droga, né, não deveria ser crime, essa é a realidade, tá? Enfim, então essa visão idiota do Bolsonaro é isso aí, é a direita brasileira. Não é só ele não, entendeu? A direita está impregnada de gente com essa visão imediatista, idiota, tosca e com resultado zero. Porque não diminui a violência, não diminui o uso de drogas, não diminui nada disso, né? E ao mesmo tempo não diminui também um índice muito importante que o Michael Moore cita lá, que é o da reincidência dos presos, né? O cara pelo contrário, o Brasil é um dos países com a maior reincidência de crime do mundo. O cara entra no presídio, né, por um crime ali simples, sai dali pior e volta a cometer crime, né? Ou seja, é um sistema todo estúpido, montado por uma gente estúpida, exatamente como o Bolsonaro, né? Enfim, pessoal, e aí agora uma outra coisa que ele fala sobre as fake news, né? E aqui cito mais uma vez o livro da Lúcia Santaella aqui, sobre a pós-verdade e tal, né? A pós-verdade é verdadeira ou falsa, que ela fala muito das fake news, das bolhas aqui e tal. E o Bolsonaro aqui, mais uma vez, vomita a estupidez e, enfim, até um certo cinismo dele. Eu tendo a não considerar o Bolsonaro cínico, porque o Bolsonaro é burro mesmo, é estúpido, né? Ele fala com uma certeza assim, de coisas que são pateticamente idiotas, que é típico de quem não é cínico. Ele é burro mesmo, sabe?
Então ele diz, né, estão tirando a nossa liberdade, só censuram páginas da direita. Vale dizer que o posicionamento conservador é aquele que parte já de um pressuposto de censura, né? Então, se você está tentando ali construir uma lógica mais ampla para a participação da maioria das pessoas, você vai ter que censurar os que querem censurar. Normal, né? Enfim, e aí ele diz, né? Olha o que diz aqui: deixa publicar as fake news, quem se achar ofendido que entre com calúnia e difamação. A questão é que as fake news não se resumem a calúnia e difamação. Isso existe, evidentemente, e né, o Lula, por exemplo, tem aí vários e vários processos, né, contra essa gente e tal, mas a questão é que determinados crimes de fake news são para além disso. Incitação ao crime, né, tentativa de golpe, ataque ao sistema eleitoral, exercício ilegal da medicina, que é a cloroquina, que esse animal ficou aí dizendo para as pessoas que... Hoje já está provado aí que milhares de pessoas morreram por causa disso, né? Quer dizer, e na época se avisou 500 mil vezes esse imbecil para ele não fazer isso, ele continuou fazendo. Tá nem aí, tá fazendo até hoje, né? Então, quer dizer, e aí ele continua aqui, né? Fala, nos acusam de fazer fake news, mas não provam. Tem milhares de provas. Quem acompanha, por exemplo, a agência Lupa e outras agências aqui de verificação de fatos, né? O tal do fact-checking, né, que eles chamam. Essa gente gosta de ficar falando em inglês, coisas que a gente tem aqui no Brasil, mas enfim, a verificação de fatos, eles mostram ali todo dia. Se você acompanhar, todo dia tem uma mentira, pelo menos uma mentira contada por um bolsominion e explanada, né, nessas bolhas de WhatsApp que está ali recheada de gente que não está nem aí para pesquisar minimamente o negócio e começa a vomitar isso. Daqui a pouco isso gera uma lógica que é o que a gente está vivendo no Brasil em relação às vacinas, por exemplo. A gente perdeu aí décadas de processo ali de uma estrutura pública bacana em relação às vacinas por culpa de um bando de idiota que fica vomitando bosta no ouvido das pessoas e muita gente acredita, entendeu? Então assim, vale a pergunta também aí, como que um cara desse governou o Brasil, né? Como que um imbecil desse governou o Brasil, com o apoio, evidentemente, do grande capital, do neoliberalismo, que adora imbecis, eles adoram imbecis. Porque o imbecil é fácil de manipular. Quem não é imbecil, eles ficam perseguindo, ficam atacando, ficam vomitando ódio aqui, estragando a vida dos outros, né? Porque isso aí incomoda eles. O imbecil eles adoram, eles ficam ali quietinhos, que legal, né? Isso é fácil de manipular, entendeu? Vamos lá. E aí ele falou agora também, vamos mudar aqui o assunto, ele falou de um gasto excessivo com a iluminação de Angra lá no Natal, criticando ali, né? Pô, gastaram demais, como se ele ligasse para investimento público. E aí, logo depois, ele elogiou o Tarcísio de Freitas, né? Enfim, falou inclusive que o Tarcísio de Freitas, aquele bonitinho lá, né? E aí os filhotes dele ficaram rindo ali, porque né, o cara de choquito, mas enfim. A questão principal aqui é a seguinte, o Tarcísio de Freitas foi o pior investimento público da história do Brasil. Quem é o Bolsonaro? Quem é o Paulo Guedes? Quem é essa gente para ficar vomitando comentários sobre investimento público? Como é que o cara critica um investimento que foi feito em iluminação lá em Angra, que pode até ter sido equivocado, mas o que eu estou questionando aqui é de que tipo de lugar, de legitimidade esse idiota tem para poder ficar comentando como se fosse um especialista em investimento público, é o pior investimento público da história do Brasil, né? Enfim, então essas comparações aqui são importantes para poder denotar, demonstrar aí a farsa dessa gente, né? E aí ele elogiou o Tarcísio e criticou o Lula, porque o Lula acabou com o teto de gastos. É uma outra questão aqui. Por quê? Porque no mundo desenvolvido, essa discussão é muito mais ampla, é muito mais complexa, é muito mais cuidadosa, né? Os governantes e as pessoas, a maioria das pessoas que tem ali responsabilidade com o trato da política, com o trato de tudo, né? da esfera pública, entendem que essa questão do teto de gasto tem que ser discutida pensando isso junto com emprego, renda, fome, miséria e etc e tal. Então você não pode botar o teto de gasto acima da vida das pessoas, não pode botar o teto de gasto acima do emprego, não pode botar o teto de gasto acima do acesso à comida, não pode botar o teto de gasto acima de um poder de compra mínimo que garanta uma dignidade para as pessoas. Os tais, aspas, neoliberais estão borrando para isso. Estão borrando para isso. Eles querem mais é que se dane, que tenha a fila da fome, porque isso aí, na verdade, não está atrapalhando o ganho deles. Pelo contrário,
Quanto mais pobre, mais eles estão ganhando. Porque a concentração de renda é isso, né? Quanto mais dinheiro as pessoas pobres perdem, esse dinheiro está indo para a mão de alguém. Está indo para a mão dessa gentinha nojenta aí, que está cagando se tem gente passando fome, se tem, entendeu? O máximo que eles fazem, quando eles têm algum tipo de estruturinha mínima para isso ali, é criar uma lógicazinha de caridade, para ficar pagando dinheiro, entendeu? Né? Então, assim, e eu estou me referindo às pessoas com muito poder, porque tem até gente que não é tão poderosa que faz isso. Bacana, que bom, né? Legal, é bacana ajudar os outros. Só que ajudar os outros, ficar defendendo o projeto político que piora, para quê? Para continuar ajudando? É o tal do Criança Esperança, que, né, vá lá, certamente tem as suas, né, os seus resultados aí bacaninhos, né, no específico, né? Agora, já sabe há quantos anos tem Criança Esperança? Deve ter aí, se bobear, tem uns 30, 40 anos. Então, nessa esperança é a última que morre, né? Entendeu? E vai ter Criança Esperança mais 200 anos, se a gente não conseguir resolver a educação, entendeu? E os problemas básicos ali que geram a existência do Criança Esperança, né? Então não adianta a gente ficar ali defendendo isso e votar no Bolsonaro, votar no Temer, entende? Enfim, na verdade ninguém votou no Temer, né? Só um detalhe aqui. Então esse moralismo fiscal que o Bolsonaro vomita ali, que é um imbecil, o Bolsonaro não sabe nem o que está falando, né? Mas ele disse isso ali, ó. Paulo Guedes me ensinou a não ser estatista, o Paulo Guedes ensinou a ele. Se ele aprendeu com o Paulo Guedes, ele é aluno do Paulo Guedes, deve ter, né? Olha isso. Né? O Paulo Guedes já é o atraso que é, para não falar um palavrão aqui, quer dizer, imagina um cara que estuda com ele, que é aluno dele, né? Putz grila, né? E aí é um desconhecimento completo da realidade econômica mundial, porque como eu falei, os outros países não, né, tratam isso de maneira muito mais. Os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, que são a vedetezinha dessa gente aí, eles flexibilizam o teto de gastos, eles incidem, interferem diretamente em instâncias de conexão com a economia exterior, se isso afetar o emprego, se afetar a fome, se afetar... É claro que isso não resolve nos Estados Unidos esse problema específico, porque existe uma coisa muito bizarra lá, porque essa mentalidade capitalista selvagem é muito violenta lá, né? E aí isso não elimina a pobreza, certo? Porém, eles têm uma política mínima ali que é muito mais ampla do que a nossa. E eu estou citando os Estados Unidos, mas, enfim, né, tem outros países aqui, né, a Europa está cheia de exemplos nos quais o Estado entra para resolver aquilo que o mercado não tem vocação para resolver. Não tem vocação. O mercado não vai resolver o problema da fome no mundo. Não vai resolver. Não vai resolver o problema da habitação. Não vai resolver o problema por exemplo, das doenças endêmicas, etc. e tal. Isso aí tem que ser uma política pública, uma política de Estado, né? Tá? Ou a gente vai continuar engatinhando aí, aturando um débil mental no sentido intelectual mesmo, né? Um retardado como Bolsonaro e Paulo Guedes, etc. Tá? E aí isso também é importante aqui citar também, quem quiser saber um pouco mais, porque como ele está se referindo aí a teto de gastos e tal, isso tem conexão com a questão com a discussão da dívida pública, né? Porque é isso que eles ficam ali falando, ó, a dívida está muito alta, etc. e tal. Já fiz vídeo aqui sobre isso. A dívida brasileira chegou a um patamar muito bacana com a Dilma. Se não me engano, 38% do PIB, né? O menor número aí dos últimos 30 anos, se bobear. E com o Bolsonaro já está o dobro, quer dizer, o Bolsonaro dobrou a dívida pública no Brasil e está aí vomitando o teto de gastos, né? Ele inclusive fez um rombo aí em 2022 gigantesco nas contas públicas para tentar ganhar a eleição de maneira fraudulenta, né? Ou seja, para tentar transformar o governo dele no finalzinho ali em algo completamente diferente do que foi os 3 anos e meio anteriores, né? Quer dizer, um farsante, né? Então, assim, como ele está falando da questão de teto de gastos, acho bacana aqui citar a Maria Lúcia Fatorelli. Eu falei dela aqui recentemente num vídeo, tá? Para um rapaz lá que fez uma pergunta para mim numa outra postagem. E aí o que acontece? A Maria Lúcia Fatorelli, ela tem uma ONG chamada Auditoria Cidadã da Dívida. E ela participou de uma auditoria no Equador, quando Rafael Correa foi presidente lá do Equador, e descobriram, né, uma série de ilegalidades, fraudes na tal dívida pública, né? Por quê? Porque é através dessa dívida pública que esses mecanismos econômicos ligados aos Estados Unidos, ligados ao FMI e tudo mais, controlam o gasto público dos países em desenvolvimento aqui, especialmente da América Latina, né? Isso deve acontecer também lá fora, né? Mas especialmente aqui na América Latina. E aí eles descobriram várias ilegalidades, dentre as quais a dívida tinha caducado,
Quase todas as dívidas aqui foram feitas nas ditaduras militares e caducaram, e os governos neoliberais da década de 90, aqui na América Latina toda, né? Fernando Henrique aqui no Brasil, Menem na Argentina, enfim, se não me engano Fujimori no Peru, eu acho. Todos esses governos aqui ressuscitaram essas dívidas de maneira fraudulenta, né? E aí, o que eles fizeram fazendo isso? Eles aumentaram o gasto público com um negócio que não precisava. Para além disso, existe a política de juros, né, do governo, que é horrível também. A gente tem aqui no Brasil o Banco Central dominado por neoliberais. Então, toda essa lógica aqui, tá, que foi, enfim, que tem conexão com essa estrutura lá que a Maria Lúcia Fatorelli enxergou no Equador, a gente precisa tentar lutar contra isso aqui, né, para poder tentar resolver essa questão. E o movimento que ela defende, as ideias que ela defende, é interessante que as pessoas conheçam. É bacana lá conhecer as ideias dela. Eu vou deixar links aqui para vocês também. E eventualmente no futuro, se eu conseguir aqui resolver isso, eu faço até vídeos mais detalhados sobre a questão, porque é muito interessante, tá? Porque as dívidas, segundo ela pondera lá, são muito parecidas. As dívidas do Brasil, do Equador, da Argentina, do Uruguai, o perfil da dívida, né? E aí isso poderia ajudar a resolver a questão, porque uma auditoria aqui, a auditoria que ela fez lá, que ela participou, descobriu 70% de ilegalidades, ou acho que 90% de ilegalidades, e aí 70% eles conseguiram renegociar, e ele praticamente zerou a dívida do Equador. Sabe o que aconteceu? Ele foi expulso do país, né? E hoje o Equador está aí, ó. A direita voltou para o poder, transformou o país de novo aí num caos lá de milícias e tudo mais. Quer dizer, tem depoimentos de pessoas lá que dizem, a própria Maria Lúcia Fatorelli comenta que aquilo ali acabou gerando um aumento de dinheiro para educação, para a saúde. A saúde tinha sido privatizada no Equador, voltou a ser pública com aquele dinheiro, quer dizer, né? Então, assim, essa dívida provavelmente é o grande caso de corrupção de fato do Brasil, está nessa dívida pública aí, que o Bolsonaro não tem a menor inteligência para entender, muito menos para resolver. Paulo Guedes, menos ainda, né, porque além de tudo é um canalha, né, e para ele isso é muito bacaninha, né? Enfim, pessoal, e aí ele mente sobre a questão da transposição do Rio São Francisco, né, vomita ali que terminou a obra. É um projeto que ele nem faria, ele nem escreveria esse projeto. Por quê? Porque uma pessoa que vende Estado mínimo e que vende investimento público pequeno vai investir num projeto grande desse? Jamais, é um cínico, né? Ou meramente um idiota ali que acha que alguém vai acreditar nele, né? Quer dizer, pior que tem, né? E aí, para finalizar, ele diz aqui, né? 2 trechinhos aqui para terminar. O que eu vejo aqui na política, ele diz, né? Você tem que saber um pouco de tudo e muito de pouco para você começar, né? Então o que eu tinha? O que era muito de pouco? Era a questão das Forças Armadas, Forças Auxiliares, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, etc., né? Porque ele diz, isso era muito de pouco, ou seja, né? Ele tinha muito contato, muita influência nesse grupo ali, que não é a sociedade toda, é um grupo pequeno. E aí depois ele diz, e um pouco de muito, o que é? É a leitura diária, conhecer o Brasil, conhecer o seu estado. E projeto? Ele não cita, não tem projeto, né? Ele mesmo disse isso. Estou chegando aqui, ó, vou colocar uma pessoa especial aí, técnica em cada área e vai ficar bonito e tal. Projeto, cadê o projeto? Não tem, né? E o último ponto que eu queria ponderar com vocês aqui é exatamente quando ele cita o Paulo Guedes, né? Ele diz, quando eu era mais novo, eu era estatizante. E com o tempo eu fui mudando, até que o Paulo Guedes me converteu completamente ao capitalismo. E aí eu repito aqui a pergunta que eu fiz no vídeo anterior, né? Aliás, deixo aqui o livro da Consuelo Dias, que eu ainda não consegui terminar por culpa desses animais aqui. Mas enfim, tá aqui, ó, tá o Ovo da Serpente, que fala muito sobre várias coisas que formaram ali o governo Bolsonaro e tal. Ajudou a entender essa bobagem que ele está falando também, tá? E, enfim, para finalizar, pessoal, quando ele fala essa coisa estatizante, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque geralmente a gente pensa aqui, a ideia de estatizar a um sentido que seja contrário à ideia de privatização, né? Então o Brasil tem empresas que poderiam ser privatizadas e aí, quer dizer, o governo não privatiza, é estatizante. Só que se a gente pega essa palavra estatizante e entende ela de maneira mais ampla, ou seja, como um sinônimo do que é o Estado dos Estados Unidos é 12 vezes maior do que o do Brasil. Então eles são estatizantes pra caramba, ainda que eles não tenham tantas empresas estatais.
porque as estratégias deles lá são outras. Eles fazem compras governamentais, quer dizer, eles mantêm as empresas na mão de empresários, mas garantem não só o lucro dessa gente, mas também empregos e estrutura técnica, segurança nacional, etc., através do dinheiro público. E aí fica parecendo que eles não são estatizantes, quer dizer, eles são privatistas e tal. Conversa fiada. A gente está lendo mal porque a gente está usando uma palavra presa numa dicotomia estatizar, privatizar, que impede que a gente enxergue que estatizar, eles fazem isso o tempo todo lá. Eles estatizam a economia o tempo todo, né? Imagina se o Brasil tivesse uma NASA, por exemplo, né, que é uma coisa que é feita, que é absolutamente desnecessária do ponto de vista do básico, né? E aí o cara quer ficar aqui dizendo que foi gasto muito dinheiro com iluminação ali em Angra. Os caras têm a NASA, que gastam bilhões para ir para a Lua, para ir para Marte, entendeu? E tem gente passando fome lá, quer dizer, né? Então, assim, finalizo aqui com uma reflexão, tá? Para poder a gente entender aí a diferença do Bolsonaro, do imbecil que é o Bolsonaro, Paulo Guedes, para a esquerda. Pergunta para o Trump se ele teria estado mínimo lá. Pergunta para o Biden se ele teria estado mínimo lá, se ele abandonaria lá o gasto público com as bases militares, 800 bases militares que ele tem. Pergunta se ele eliminaria o gasto público com a NASA. Pergunta se ele pararia de cobrar imposto sobre lucros e dividendos das empresas. Pergunta se ele pararia de gastar o dinheiro público com as compras governamentais que garantem emprego e uma série de coisas ali para eles, estrutura, segurança nacional, etc. Tá? Enfim, né? E pergunta para eles, pergunta para o Trump, lá, que é o ídolozinho do Bolsonaro. E aí, Trump, vamos brincar de Estado mínimo? Ele vai rir da cara do Bolsonaro e vai dizer, filhão, deixa comigo, vai lá, espera sentado lá na tua poltroninha, fazendo as tuas lives lá, que daqui a pouco a gente faz Estado mínimo aqui, tá? Aguarda sentado, beleza? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, para poder fazer essa reflexão aí sobre a live patética do Bolsonaro, tá? E a gente volta aí no vídeo de amanhã, tá? Enquanto não destruírem tudo aqui, eu vou fazendo, beleza? Beijos e abraços aí, fui.